saiu do paraíso, a gente habita um universo dual. Um universo em que a gente só conhece o quente porque existe o contraste com o frio. A gente só acha algumas coisas bonitas porque a gente pode contrastar com o que é feio, o alto com o baixo e assim por diante. Agora, a dualidade original é o masculino e o feminino. Desde que a gente saiu do paraíso, onde a gente podia experimentar a unidade com o todo, a primeira dualidade é o masculino e feminino. Agora presta muita atenção, eu não estou falando de homem e mulher. Eu estou falando de masculino e feminino. Homens têm masculino e feminino em si. Mulheres têm masculino e feminino em si. Tudo tem masculino e feminino em si, por quê? Masculino e feminino são princípios, são emanações, são qualidades, são energias que estão presentes em absolutamente tudo o que existe. O masculino, na Kabbalah, ele está ligado a essa coluna direita da árvore da vida. Enquanto o feminino, na Kabbalah, ele está ligado à coluna esquerda da árvore da vida. O masculino, na Kabbalah, ele está ligado a uma expansão em linha reta. Por exemplo, a água. Se você deixar a água descendo uma montanha, ela vai descendo em linha reta indefinidamente. E o feminino? O feminino está ligado ao direcionamento, à forma que a gente dá a essa água. Por exemplo, se você olhar para um rio, você olha para a água e fala: ahá, aqui está o princípio masculino, essa água pode correr indefinidamente. Porém, só água correndo não é um rio. Para que seja rio, ela precisa do quê? De margens. Ah, agora sim. Margens com água correndo dentro, isso sim é um rio. Princípio masculino, princípio feminino. Os dois são fundamentais para que eles possam juntos formar o rio. Não existe rio se um dos dois for desrespeitado e violado. A mesma coisa dentro de nós. Por exemplo, você tem uma super inspiração para escrever uma poesia. Maravilha. Inspiração tem uma característica masculina, porque ela é fluente como a água ou como a luz. Mas se você quiser que aquilo vire poesia, você vai precisar ter uma disciplina, você vai precisar sentar, você vai precisar escrever, você vai precisar dar forma para essa inspiração. Inspiração mais disciplina, você consegue trazer uma criação para o mundo. Boa parte do estudo da árvore da vida, ela tem a ver com isso, a gente entender que esse lado direito expansivo da árvore da vida, quando ele recebe uma forma através do lado esquerdo restritivo da disciplina, da forma, eles vão resultar em alguma coisa criativa na coluna central. E através da coluna central que a gente consegue elevar esse mundo ao paraíso, ou que a gente consegue trazer Deus para esse mundo. É através da coluna central que a gente consegue ligar quem a gente é com quem a gente pode ser. E é através da coluna central que a gente consegue expressar quem a gente é no mundo. Eu estou falando isso para que a gente veja a importância da gente saber equilibrar masculino e feminino dentro de nós, nas nossas relações e no mundo. A gente vive num mundo bastante masculino e uma das nossas tarefas é conseguir equilibrar masculino e feminino, mas a gente já vai falar disso. Eu queria só dar mais um exemplo antes. Por causa dessa característica do feminino de dar forma
E essa forma, geralmente, ela é bastante sinuosa e arredondada. Basta olhar para montanhas, basta olhar para rios, basta olhar para o corpo da mulher amada. O feminino, ele foi associado à lua. Por quê? Porque a lua tem esses movimentos. Ela começa um mês pequeno, lá pelo dia 15, ela tá cheia. Depois, ela tá pequena de novo. Olha que interessante. A lua, ela em essência, ela tá sempre lá. Mas o que a gente vê dela, a superfície, é que muda. A lua continua uma esfera o tempo todo. Mas o que ela está revelando muda. E isso dá uma dica pra gente. Que a gente, essencialmente, a gente é imutável no sentido que a gente é uma alma, a gente é uma essência ligada a Deus, mas na superfície, através do nosso feminino, a gente muda. Agora, o masculino, ele foi associado ao Sol, não é? O Sol, ele é constante, diferente da Lua que tem esses movimentos. E projeta a luz direto. Então, o masculino foi ligado ao Sol. A gente vive um calendário bastante ligado ao masculino. O calendário gregoriano ele é regido pelo Sol. É como se de alguma maneira houvesse uma opressão da Lua pelo Sol. Como se a gente estivesse pegando uma planilha e fazendo o tempo se encaixar nessa planilha, em vez de adequar a planilha ao tempo. Existem calendários como o calendário islâmico, que são baseados sobretudo na Lua, e aí trazem mais características mais femininas. Já o calendário cabalístico que a gente está estudando aqui para aprender os movimentos do tempo é um calendário lunisolar. O ano é solar, mas o mês é lunar. A gente está agora no dia 26 de Reshvan. Então a lua estava nova no começo do mês, ficou grande até o dia 15 e agora já está quase sumindo de novo. A lua fez todo o seu movimento que a gente já conversou, que é o movimento da superfície. E aí, eu queria comentar mais duas coisas bastante importantes com você. A primeira, a gente está vendo que a energia masculina ela corre indefinidamente como a luz, como a água, em linha reta, até que ela receba uma forma através do feminino. Isso é uma maneira saudável de interagir masculino e feminino. Por quê? Porque é a maneira que se expressa em toda a natureza, mas no caso da humanidade, a nossa essência, a luz essencial nossa, a alma, ela se manifesta como masculino de dentro para fora e através do feminino ela vai receber forma. Isso significa que a gente em essência é todo mundo igual, porque está todo mundo ligado a Deus. Mas na superfície a gente pode ser diferente. E uma única pessoa, em essência, ela é sempre a mesma pessoa, sempre a mesma alma. Mas no decorrer de uma vida, ou no decorrer de um dia, a superfície muda. E tá tudo bem com isso. O que não pode é o contrário. E são dois contrários. O primeiro é a gente ficar mudando em essência. Não, se a essência muda, isso não é essência, isso é falsidade. Porque a nossa essência é constante. A gente muda a forma. Então a primeira coisa é aquilo que muda em essência, pela Kabbalah, pelo próprio significado da palavra emet, que tem a primeira letra, a segunda, a letra do meio e a letra final do alfabeto hebraico. Ou seja, emet é constante, a verdade é constante. Então aquilo que muda na essência não é verdadeiro. Mas tem uma outra coisa que é o seguinte: quando a gente é imutável na aparência, ou seja, uma sociedade em que todo mundo é igual, é uma sociedade em que o masculino está oprimindo o feminino, está oprimindo o direito da gente se manifestar de maneiras
diferentes. Isso que eu tô falando não é tão simples, eu espero que esteja dando para acompanhar. Qualquer coisa vocês podem me escrever as dúvidas aqui ou vir numa live para a gente conversar melhor sobre isso. Mas eu disse que eram duas coisas, eu falei a primeira. A segunda ela é bem mais esperançosa. A segunda é, existe um midrash que nos conta que durante muito tempo o sol iria oprimir a lua. E a gente sabe, né, que o masculino no mundo, ele realmente oprimiu o feminino durante muito tempo e ainda oprime, né? Mas que perto do final dos tempos, e agora a gente está perto do final dos tempos, lua e sol caminhariam lado a lado. O Ken Wilber fala pra gente que a gente vem de uma sociedade extremamente racionalista, extremamente objetiva, extremamente cientificista, que a gente olha para um elemento externo com objetividade científica, e isso é muito bom para ciências, mas isso não esgota a vida. Segundo Ken Wilber, a gente tem que pegar uma sociedade que é cientificamente objetiva e trazer para essa sociedade de novo a subjetividade e a ética. Basicamente ele está falando o que fala o Midrash. Uma sociedade meramente objetiva, ela está se baseando em princípios apenas masculinos. A gente precisa trazer para essa sociedade a subjetividade feminina, para aí a gente ter o equilíbrio da ética. E ao invés da gente se tratar como seres produtivos, quem sabe emancipando o feminino no nosso mundo e trazendo a Shekhinah, que é a presença feminina de Deus para o mundo, ao invés da gente se enxergar como seres produtivos, a gente pode se enxergar e se tratar e se admirar, quem sabe até se amar como seres humanos. Durante muito tempo, o sol oprimiu a lua. A tarefa da nossa sociedade é trabalhar para que lua e sol possam caminhar ombro a ombro.